Bem-vindos ao primeiro de 3 programas da série Igreja e Sociedade, uma iniciativa do Instituto Católico de Cultura em parceria com a RTP Açores e o apoio do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e do Serviço Diocesano da Pastoral da Cultura. Neste programa, nesta série de 3 programas, vamos procurar discernir sobre que igreja somos depois de uma pandemia, durante 2 anos, e depois de uma guerra agora que nos agasta diariamente com notícias que nos tiram a esperança. Tão importante como sabermos o que somos ser igreja é o que espera esta sociedade do pós-pandemia da Igreja Católica e dos crentes. Estamos a viver a sinodalidade, interpelados pelo Papa Francisco. Outra forma de dizer, estamos a fazer caminho juntos, crentes e não crentes. Também conscientes de que temos necessidade não só do pão material, mas de uma enorme espiritualidade. A que Deus rezamos hoje, os que temos fé, a que Deus rezam os que se dirigem a outras igrejas, porque estão tantas e tantos desligados do mundo do sagrado. Vivemos também aquilo a que alguns já dizem, a primeira grande civilização global ateia. Será que nos confortamos com esse papel? Será que pensamos no futuro? Este é um debate que vai reunir à mesma mesa 4 pessoas com perspectivas diferentes. O padre José Frazão Correia, que nos segue a partir de Lisboa, é o diretor da revista Brutéria e ex-provincial da Companhia de Jesus em Portugal. Juan Ambrósio, professor de Teologia, que está comigo aqui nos estúdios, é professor na Universidade Católica Portuguesa. João Ferrão, professor da Universidade de Lisboa, que também está a partir de Lisboa via Skype. E Joel Neto, escritor terceirense a partir da Praia da Vitória. Boa noite a todos e muito obrigada por terem aceitado este convite da RTP Açores e do Instituto Católico de Cultura para connosco debater que fé é que vivemos hoje. Começava, Sr. Padre José Frazão, por si, para lhe perguntar se ainda temos lugar para Deus na vida agitada dos nossos dias. Boa noite. Muitos têm e, portanto, a experiência desses que têm pode ser partilhada com outros que eventualmente não tenham. E por isso a pergunta se é possível ter fé hoje, foi esta a pergunta que me lançaram como desafio. Eu diria que é possível e diria mesmo que não só é possível como é necessária. Obviamente poderá não ser uma fé imediatamente religiosa, pode não ser explicitamente cristã, obviamente, para muitos não será, mas que se exprime essencialmente como uma confiança existencial. E para mim, talvez hoje seja este o elemento que precisaríamos de redescobrir, a ligação à vida, a ligação aos outros, a ligação à origem e ao destino da própria existência, a ligação de cada um consigo mesmo como uma confiança de fundo. E os tempos que vivemos, primeiro com a pandemia, depois agora com esta experiência dramática de guerra na Europa, são estas raízes da nossa existência comum e depois vivida pessoalmente que de alguma maneira são postas em causa. E, portanto, para mim o tema da fé hoje, ainda antes de ser imediatamente uma experiência religiosa com uma conotação cristã, no meu caso, me parece que era esta confiança existencial que precisaríamos de redescobrir. Na realidade, deixe-me só começar a lançar as pistas para o debate e peço a todos que, quando quiserem interpelar-se, podem fazê-lo à vontade, a antena está aberta. Professor Juan Ambrósio, esta é uma questão muito importante, que é a de se nós hoje temos fé, se perdemos a fé ou se efetivamente cada um vive a fé à sua maneira e deixámos foi de ter um sentido de pertença à comunidade. 2 questões aí que me parecem muito relevantes. Começaria pela questão hoje, porque a pergunta foi formulada deste modo, não é possível ter fé hoje, como que indiciando noutros tempos era possível, era evidente, quem não a tinha que era estranho, e hoje, não é? E a essa interpelação, se é possível ter fé hoje, eu diria só é possível ter fé hoje. O que é que eu quero dizer com isto? É em cada hoje, em cada tempo. Ou seja,
A fé, se verdadeiramente quer ser significativa para a vida, e aí recolho o que o Padre Zé Frazão dizia da sua ligação à vida, à condição existencial, estou totalmente de acordo com isso, tem que tocar a vida em cada hoje em que ela é vivida. E esta é uma nota específica para quem é cristão, no meu caso também, do cristianismo, que é a encarnação, não é? Portanto, a encarnação em cada tempo, em cada momento histórico. Portanto, se a fé não é vivida hoje, ou se porventura até é vivida com categorias, com linguagens, com imagens que já dizem pouco ao hoje, então algo tem que ser repensado, porque ela tem que ser verdadeiramente significativa no hoje que cada pessoa vive. E a relação com o transcendente é também algo que dá sentido à vida, nomeadamente à vida humana. Ou seja, se quisermos pôr a pergunta, ainda que possa parecer demasiado funcionalista, para que é que serve a fé? Se a fé não servir nada para a vida, talvez não seja assim tão importante. Ou seja, ou ela é verdadeiramente significativa, ou ela traz verdadeiramente significado ao viver concreto das pessoas, ou poderá ser um exercício que acaba por não impactar nessa vida e, portanto, vai sendo posta de lado. A segunda questão, só para aqui, da pertença. Eu costumo dizer assim, a opção crente é uma opção que tem que ser sempre declinada na primeira pessoa, do plural e do singular. Ou seja, é algo que tem que ser eu a fazer essa opção, a viver, mas não sozinho. No contexto de uma comunidade, da pertença a uma comunidade que me permite ter acesso a um conhecimento e a uma experiência que vai para além de mim mesmo, que me introduz numa tradição, que me introduz num rio vivo e que, portanto, me permite que seja até mais rica e me possa enriquecer mais do que se tiver só o meu tamanho, a minha sensibilidade, a minha maneira de ver. Ou seja, temos fé, podemos não viver a religião da forma que vivíamos antes e, portanto, a pergunta é justamente essa. Claro, e eu quase que me atrevia a dizer, embora aqui as perguntas possam levantar questões, que é nós não podemos simplesmente viver a religião como se vivia antes. Claro. Vivemos nessa tradição, mas depois temos que a viver no tempo que nos é dado viver, ou seja, em cada hoje. Joel Neto, boa noite também para si, a partir dos estúdios da Praia da Vitória. Em que é que o ateu acredita? A que Deus reza? Se é que reza algo? É uma boa pergunta. Para já, em primeiro lugar, boa noite a Carmo Rodeio e a todos os outros participantes no painel. Bom, eu creio que aquilo que talvez distinga os ateus é que cada um tem a sua própria fórmula entre aquilo em que acredita, aquilo em que não acredita, aquilo de que duvida e aquilo em que tem esperança. Eu devo dizer que em primeiro lugar, que sou um escritor, não sou um intelectual. Em primeiro lugar, estou aqui, portanto, para aprender. O escritor é aquele que inclui, não é aquele que exclui. Ele não é um cientista, não é devedor do método cartesiano. E, portanto, eu estou aqui para aprender. Também porque sou um escritor e o escritor é aquele que inclui, de alguma maneira, o facto de eu ser ateu é uma rendição, é uma derrota. Eu sou ateu porque não consegui ser outra coisa. Digamos que, infelizmente, o ateísmo está acima da minha condição de escritor, porque eu não consegui incluir Deus na minha existência. E eu procurei-o. E essa é que é, creio, a grande diferença, por exemplo, entre o ateu e o agnóstico. O agnóstico não é apenas aquele que admite, em sentido lato, a existência de divindades, por oposição ao facto de o ateu não admitir a existência de divindades, mas o agnóstico nem sequer sentiu o suficiente a necessidade de encontrar Deus para despistar a sua existência. E eu creio que isso, de alguma maneira, torna o ateu, põe o ateu mais próximo do crente do que a distância a que o agnóstico está. O ateu procurou Deus, não o encontrou, mas quis estar próximo dele e chegou próximo dele. Simplesmente saiu derrotado nessa procura. De certo modo, sai frustrado nessa demanda
e é infeliz nessa demanda. E é infeliz porque o resultado dessa demanda é o pior de todos, que é a inevitabilidade de negar a existência de Deus. Mas sente algum vazio por não acreditar? Como eu creio que todos os ateus sentem, muito mais do que os agnósticos. Eu gostaria de acreditar em Deus, simplesmente não consegui. E creio que é isso que une os ateus. Para homens como nós, Deus é uma formidável invenção humana. Entre aquilo que Deus é e aquilo que Ele proclama, nós podemos encontrar resposta para virtualmente todas as perguntas, inclusive para a impossibilidade de a razão colocar em causa a própria existência de Deus. Não parece, no entanto, que para um ateu seja a suprema descoberta do homem. A suprema descoberta do homem, para um ateu, é a verdade, é a matemática, porque é ela que mais se aproxima da verdade. E um ateu, talvez a maior parte dos ateus não fossem capazes de escrever a verdade com letra maiúscula, mas eu sou, o que significa que não deixa de haver alguma coisa de místico em mim. De resto, apesar de ser ateu, eu tenho a formação protestante e, além disso, sou católico. Sou cultural, esteticamente, humanamente católico e, portanto, provavelmente mais à frente neste programa será possível também discorrer um pouco sobre isso. Vamos até Lisboa para ouvir também numa primeira ronda o professor João Ferrão, que diz-se não crente, ao contrário do Joel, diz-se não crente. No quê? Num Deus católico, num ser transcendente? Onde é que vai buscar essa sua descrença? Muito obrigado. Ou não crença. Sim, eu sou simultaneamente não crente e crente, isto é, todos nós acho que somos não crentes em relação a algumas coisas e crentes em relação a outras, e ao longo das nossas vidas, em função das nossas experiências, estas dimensões de crença e não crença também vão mudando. Qual é a minha grande crença? A minha grande crença, aliás, relacionando com a pergunta que foi colocada no início, é possível ter fé hoje? Eu estou muito alinhado com a primeira intervenção, que dizia é necessário ter fé hoje. E relacionar essa afirmação, porque é uma afirmação, deixa de ser uma pergunta, é uma afirmação, relacionar isso com esta questão que também foi referida da confiança existencial. Eu penso que é fundamental repor crenças mobilizadoras em torno de causas comuns. E eu salientava duas: a questão da espiritualidade. Nós precisamos de introduzir nas nossas vidas mais sentido de transcendência, e uma outra componente que é, nós necessitamos de mais e melhor humanidade, em torno das questões da dignidade humana, da justiça e etc. Ou seja, a questão que eu coloco a mim próprio, é esse o meu ponto de partida, é como é que nós podemos contribuir para a humanização das sociedades atuais face à grande complexidade, à grande imprevisibilidade de tudo o que caracteriza as sociedades contemporâneas. E é isso que me leva a este acreditar, a esta confiança, a esta esperança na necessidade de um encontro em torno de crenças mobilizadoras relacionadas com causas comuns. Eu depois poderei explicar, há uma coisa que me inquieta particularmente. Eu acho que hoje a questão da humanização das sociedades atuais está sob vários ataques, não concertados, mas há uma convergência que pode ter efeitos muito negativos. Depois poderei falar sobre eles. Eles têm origem distintas, temporalidades distintas, mas têm um efeito síncrono, no sentido em que se fazem sentir hoje. E, portanto, no fundo, dito isto, terminava com uma afirmação que eu acho que, no fundo, é aquilo que nos junta aqui e que, pelo menos para mim, é uma questão central no modo como eu me relaciono com os outros. Nós somos como poliedros, não é? Os poliedros têm várias faces e nós podemos partilhar um número maior ou menor de faces. Essas faces também têm importâncias diferentes. Há faces que permitem ligações
relativamente superficiais e outras faces que, pelo contrário, estabelecem relações de confiança muito fortes. E, portanto, para mim a questão é essa. Quando eu digo é necessário ter fé hoje, o que eu estou a dizer é que todos nós, a partir daquilo que cada um de nós tem que multiplicar o número de faces substantivas, relevantes, significativas, em torno destas crenças mobilizadoras e das causas comuns. Onde eu ponho no centro, como referi há pouco, esta ausência de espiritualidade e esta ausência ou este perigo que se abate sobre a humanização das sociedades atuais. Depois posso desenvolver ambos os temas, mas esse é, digamos, o meu ponto de partida e também o meu ponto de diálogo implícito e explícito no meu dia-a-dia, quando eu trabalho, quando eu estou em atividades de lazer, enfim, quando eu me relaciono com as pessoas, é a partir deste foco que eu me coloco e estabeleço este tipo de relações. Padre José Frazão Correia, a questão aqui é esta. Nós muitas vezes perguntamos aos jovens, por exemplo, se eles não necessitam de espiritualidade, quando perguntamos porque é que eles não têm compromisso com a Igreja Católica em particular, ou quando não aceitam esse compromisso. E, na verdade, aquilo que nós percebemos é que, por exemplo, em Assembleias Jovens, os jovens têm necessidade de espiritualidade, procuram-na fora da Igreja Católica, fora das linguagens a que nós estamos mais habituados. Portanto, a questão da fé, se calhar, é um problema mais de vivência, como falávamos aqui com o professor Juan Ambrósio. A matriz cristã da Europa está em declínio? Enfim, algumas expressões, as expressões mais culturais ou de uma certa identidade cultural, seguramente que sim, isto é, de um viver social ou em comum marcado pela matriz cristã, que foi assim durante muito tempo, muitos séculos. Seguramente que essa matriz vai se esbatendo. Agora, dito isso, e obviamente a Igreja tem que lidar com um tempo novo na qual não é hegemónica, mas passa a ser uma parcela de um todo muito maior, o que não é necessariamente negativo, do meu ponto de vista, pelo contrário, mas é uma aprendizagem, obviamente. Agora, parece-me que a grande questão hoje, que está subjacente à fé, eu quis começar por aí, é o contacto que conseguimos ter ou não com o tecido mais profundo da nossa existência individual e depois, obviamente, com a nossa existência coletiva, isto é, a qualidade da nossa humanidade, se quisermos. E aqui, do meu ponto de vista, a questão da fé enraiza-se aqui, por isso quis partir desta confiança existencial. E quando falo da confiança existencial, falo da capacidade, da abertura, podemos dizer estética, há algo que me toca como um dom e que me põe necessariamente em ligação com algo que me supera a mim mesmo, podemos chamar de transcendência. Agora, e depois como é que isso implica a minha liberdade, as minhas decisões, como é que gera um certo estilo de vida? E hoje me parece que este é um campo vital que nos convoca a todos, diria crentes, ateus e não crentes, porque, como se dizia há pouco, penso que está em causa uma humanidade comum. E, portanto, se possivelmente esquemas de compreensão metafísica pré-concebidos sobre os quais depois formamos a nossa identidade são postos em causa, por exemplo, a questão da natureza humana, talvez possamos partir de um outro ponto de vista, isto é, que humanidade queremos construir, que seguramente hoje tem que equacionar a própria dimensão ecológica. Que humanidade queremos construir que seja capaz de preservar, por exemplo, um espaço comum, a casa comum, como lhe chamou o Papa Francisco, e ao mesmo tempo, por exemplo, que tenha responsabilidade ética em relação às gerações futuras. Queremos deixar às gerações futuras um planeta viável ou não queremos? Ora, hoje quando se fala de espiritualidade, quando se fala de fé, creio que é disto que estamos também a falar. E, portanto, do contacto vital de cada ser humano com a sua própria existência,
que tem essa tal ressonância afetiva, que tem a responsabilidade sobre si próprio, o exercício da liberdade, a capacidade política de interagir com outros e, ao mesmo tempo, tem este sentir comum sobre o presente e também o futuro, necessariamente com uma componente política. Parece-me que depois talvez de um registro muito culturalmente marcado, muito fortemente marcado pelo indivíduo por si mesmo, creio que hoje estamos a viver um tempo onde a dimensão comunitária e política, até com uma dimensão, poderíamos dizer, universal, isto é, que envolve o planeta e o próprio futuro, nos convoca a todos. Do meu ponto de vista, a experiência crente, explicitamente religiosa e concretamente cristã, tem um contributo a dar, enquanto conjuga todos estes elementos mais de natureza pessoal, mas também todos os elementos mais de natureza política. Por isso estou perfeitamente de acordo com a intervenção anterior. O tema da fé hoje e o tema da religião hoje tem que ser capaz de ser posta em cima da mesa com uma pluralidade enorme de perspectivas e de interlocutores, mas que sejam capazes em conjunto de pensar a humanidade que queremos ser e a casa comum que queremos habitar e que queremos deixar às gerações futuras. Por isso hoje a questão religiosa é também uma questão profundamente ética. Sempre o foi, mas hoje talvez pela gravidade do momento que vivemos seja ainda mais. Professor João Ambrósio, esta questão de uma civilização muito obstinada com o curto e com o médio prazo, e o médio já é um favor, porque nós estamos muito mais preocupados com a rentabilidade dos nossos investimentos a 10 anos do que a longo prazo. Acho que nem nos preocupamos verdadeiramente com aquilo que seremos no futuro ou aquilo que legaremos às novas gerações. Está-nos a transformar-se em pior humanidade, em piores pessoas. Pelo menos está-nos a impedir de olhar mais longe, se só vivemos para o momento presente, e não podemos deixar de viver o momento presente sob pena de não viver. Mas só vivemos para o momento presente também corremos o risco depois de não viver, porque a cada segundo o momento presente foi-se, não é? E é um momento presente muito para o umbigo pessoal. Exatamente. E por isso esta questão que aqui está a surgir, e estou totalmente de acordo tanto com o Zé Frazão como com o João, nisto de que a questão central que se coloca pode ser formulada nesta pergunta é que humanidade queremos ser, que humanidade queremos desenvolver, que mundo queremos construir enquanto humanidade. E não posso deixar de trazer aqui, de partilhar aqui, aquele belíssimo número 8 da Fratelli Tutti, onde somos desafiados naquilo que eu considero ser, de facto, um desafio utópico na sua verdadeira expressão da utopia, ou seja, não amarrado a nenhum lugar, mas que nos desafia a construir um mundo diferente, que somos uma única humanidade, pertencemos a uma única humanidade e que é todos juntos, com diversas sensibilidades, com diversas perspectivas, que temos que construir um futuro diferente. Mas a realidade concreta, professor, não nos aponta para isso. Basta olharmos para a Ucrânia, basta olhar para a Rússia mas e ver essa própria realidade que nos está a indiciar que não nos estamos a entender e cada um só pensa em si, está-nos também a dizer que temos que ensaiar e ousar outros caminhos. Há aquela imagem, para mim, uma imagem muito impactante, aquela figura quando o Papa Francisco, sozinho na Praça de São Pedro, no meio da pandemia, diz: estamos todos no mesmo barco, evocando esta imagem muito ligada a uma arca, a imagem da Arca de Noé, não é? E que agora é transformada na Arca da Fraternidade, aquele encontro também nos Emirados Árabes Unidos com o Islão, e a dizer: temos que construir juntos o futuro. A mim parece-me ser, de facto, a grande questão. A grande questão que se coloca, para mim parece-me ser esta: é como é que nós conseguimos construir uma casa que possa ser verdadeiramente uma casa comum, habitada por todos, cada um a partir da sua perspectiva, da sua sensibilidade, levando a sério os outros, não é? Eu sem deixar de ser cristão, outros sem deixarem de professar outra maneira de ver a realidade, outros dizendo que não acreditam, mas todos envolvidos nesta causa comum de construir um mundo diferente, e como ele é preciso, todos estamos a ver como ele é preciso. E permitam-me também dizer isso, é aí que eu encontro uma das notas mais fascinantes do cristianismo.
é que para chegar a Deus, muitas vezes esse Deus é acusado disso, Deus afasta as pessoas do real, descompromete as pessoas com o mundo, descompromete as pessoas com a vida concreta, porque parece pô-las só a olhar para o além, para o futuro, para o depois da vida. Eu não sou capaz de fazer essa leitura, porque uma das coisas mais fascinantes do cristianismo é que, para chegar a esse mistério, para encontrar esse mistério, tínhamos que nos embrenhar profundamente na humanidade. Não se chega a Deus sem passar pelo humano, sem passar pelo profundo do humano, sem passar pelo cuidado atento com o humano. Para mim, esse é um dos grandes desafios do cristianismo, e nisso acho que todos somos convocados a construir isso em comum. Sim, não se trata aqui de convertermos toda a gente ao mesmo tempo, mas é mostrar-lhes a experiência daquilo em que acreditamos. Professor João Ferrão, eu volto a si para lhe perguntar se é este tipo de conversão que estamos a falar aqui. Geralmente nós, católicos, costumamos falar muito na conversão, muito centrados no nosso paradigma próprio. Qual é para si esta capacidade de conversão de cada um de nós e depois de uma conversão coletiva que nos possa conduzir a um mundo melhor? Não, eu acho que nós, a partir de perspectivas diferentes, estamos aqui a revelar uma grande convergência. Deixe-me dizer primeiro uma coisa de quem vê a Igreja de fora, mas com quem tem muitos contactos, porque todos nós, pelo menos em Portugal e pelo menos na minha geração, fomos criados de acordo com as orientações da Igreja Católica e, portanto, há valores, orientações e também contextos que ficam para sempre. Eu creio que a Igreja, enquanto instituição e enquanto linguagem, foi ocupando um papel cada vez mais periférico, foi perdendo centralidade em relação às grandes questões atuais. E isso é negativo para a Igreja, mas é negativo, sobretudo, do meu ponto de vista, para aquilo que nós estamos justamente aqui a discutir, que é todos nós somos poucos para discutir esta questão essencial da humanização das sociedades atuais. E deixem-me dizer agora, eu vou ser muito rápido, aquilo que me parece ser a confluência de 4 aspectos que, sendo diferentes, tornam esta discussão mais urgente do que nunca. Como eu disse há pouco, eu creio que há 4 componentes que tornam essa urgência muito clara. Antes de mais, nós vivemos cada vez mais num contexto que é claramente anti-humanista. Isto é, o excesso de materialismo, o excesso de imediatismo, o excesso de individualismo, as várias formas de dessocialização da vida coletiva. As redes sociais são um bom exemplo, quase como uma espécie de profecia. O conceito de metaverso é exatamente isso, quer dizer, quando vivermos no metaverso, isto é o oposto do anti-humanismo. Esta é a primeira questão. Nós vivemos, de facto, em sociedades onde todas estas características que se reforçam reciprocamente são cada vez mais um obstáculo a que se perceba que a humanização das sociedades é um objetivo central. Em segundo lugar, temos vários acontecimentos, não só a guerra, mas outros recentes que mostram isto. Nós vivemos num contexto de grande emergência de hiperidentidades exclusivas. E estas hiperidentidades, umas agressivas, outras não agressivas, na ausência de identidades universais, fragmentam. Muitas vezes defendem direitos com os quais eu concordo, mas em torno desses direitos se configuram múltiplas hiperidentidades, sem contactos entre si, em que todas elas consideram ter a mesma importância e em que nenhuma delas estabelece relações substantivas com as identidades universais, nós temos um mundo cada vez mais fragmentado. Em terceiro lugar, e de uma natureza bastante diferente, mas que eu acho que também todos nós devemos discutir por antecipação, não é por antecipação, porque isso já está, é a questão do transhumanismo. Isto é, a inteligência artificial, a manipulação genética, está a levar o ser humano, aquilo que nós ainda chamamos o ser humano, para fronteiras completamente desconhecidas. Levanta problemas bioéticos, sim, mas levanta problemas muitíssimo mais complexos. Muitíssimos mais complexos. E isso creio eu que nos interessa a todos. No limite, este trans é assustador.
É claro que se percebe com a manipulação genética, a inteligência artificial e outras intervenções deste tipo, nós podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas onde é que para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e onde é que nós estamos a construir algo que verdadeiramente já não é humano e que esta designação transhumano, transhumanismo, dá justamente a entender. E em quarto lugar, talvez não tão evidente, porque está mais circunscrita a meios intelectuais, académicos, e porque parte de uma visão que eu vou referir rapidamente e que eu acho que é perfeitamente defensável e que já foi aqui referida, embora indiretamente. Neste caso, não estamos a falar de transhumanismo, estamos a falar de pós-humanismo. Nos últimos anos tem havido uma crítica muito grande e a necessidade, que hoje é relativamente reconhecida, de adotarmos uma visão pós-antropocêntrica, isto é, o mundo não pode ser visto estritamente em função dos interesses dos seres humanos. E quando falamos em planeta como casa comum, é exatamente isso. Isto é, nós convivemos com muitos outros seres, com muitas outras formas de vida, e quando falamos de vida, do planeta e de outros sistemas de vida, não pode ser uma visão pós-antropocêntrica em que tudo é definido em função dos interesses dos seres humanos. Mas uma coisa é defender a visão pós-antropocêntrica, eu sou um defensor disso, eu trabalho em cidades e uma das questões fundamentais é pensar o que é que deve ser uma cidade numa visão pós-antropocêntrica. Outra é identificar visão pós-antropocêntrica com uma visão pós-humanista, onde os seres humanos são apenas uma das muitas espécies que habitam o planeta e que habitam e que devem ser vistas em relação aos outros seres vivos da mesma forma. Portanto, nós temos aqui 4 elementos completamente diferentes, aquilo que eu chamei o anti-humanismo, aquilo que eu chamei as hiperidentidades exclusivas que ignoram completamente a necessidade de haver, ao mesmo tempo, identidades universais. O que eu designei por transhumanismo e o que eu designei por pós-humanismo são 4 tendências que provêm de meios diferentes, que têm agentes diferentes, mas que convergem nas suas consequências. E as suas consequências são exatamente isso. Nós queremos mais e melhor humanidade e o que nós estamos a ter é menos e pior humanidade. Isto é, nós temos várias forças convergentes que estão a alimentar a crescente desumanização das sociedades atuais. Esta é uma causa comum. E se é uma causa comum, e se nós acreditamos, estamos a falar de crença, fé e crença não é o mesmo, mas têm aspectos em comum. Se nós acreditamos que estas são causas comuns pelas quais vale a pena bater-nos, então temos que repor esta ideia, esta preocupação de que é com base em crenças mobilizadoras em torno de causas comuns que nós conseguiremos construir algo de novo, dar confiança existencial, como foi referido no início, e isso significa também introduzir uma maior espiritualidade, um maior sentido de transcendência naquilo que nós discutimos. Eu não quero monopolizar esta conversa, mas quero apenas referir, porque se calhar depois vamos voltar mais à frente a esta questão. Hoje, primeiro, com as ideias pós-modernas do relativismo, em que tudo valia o mesmo, e hoje com as fake news, nós confrontámos-nos, tanto no primeiro caso como no segundo, com a importância da ciência e com a importância do conhecimento científico. Mas atribuir um papel fundamental, que eu atribuo, eu sou cientista, ao conhecimento científico, não significa ter uma visão estritamente racionalista do conhecimento científico, racionalista no sentido de ignorar esta componente transcendente. Portanto, esta é outra questão que talvez possamos discutir um pouco mais à frente. Sim, se tivermos tempo, estamos sensivelmente a meio. Sim, eu dou-lhe já a palavra, se for breve. Muito breve, é só dizer que este é o campo e o território por excelência da fé, ou seja, a fé é uma outra racionalidade que pode contribuir para a dignificação do ser humano, e essa é muito importante. A fé não nos descompromete com o humano, pelo contrário, compromete-nos
profundamente com a sua dignificação. E nisso acho que temos aqui, de facto, um ponto de convergência e de construção de um futuro comum. Ou seja, o humano é algo de tão complexo que só pode ser dignificado a partir de várias racionalidades, a partir de várias... A linguagem do científico, dito puro e duro, não esgota aquilo que o humano é. O humano diz a partir de muitas linguagens, de um poliedro de linguagens, e uma delas pode ser a fé. E a fé deve ser convocada aqui para a construção dessa dignificação da história, da humanidade, das cidades, da própria condição humana. Era essa a pergunta que eu tinha mais ou menos engatilhada para o Joel Neto, para lhe perguntar, justamente na lógica daquilo que o professor João Ferrão ia dizendo, a fé não é um assentimento intelectual, é quase como que uma relação a um tu, que é Deus, e que nós, quem tem fé, quase que o trata nessa informalidade. O que é que um ateu, a quem é que um ateu recorre, no sentido não material do recurso, mas para dar esta dimensão que é ao mesmo tempo racional, mas também é mais espiritual? Bom, eu creio que um ateu, mais uma vez, não creio que haja uma unidade entre os ateus. Este ateu recorre ao humanismo, aliás, e a outras palavras com maiúscula que já foram, que têm sido usadas desde o início deste programa, e muito bem. Eu tenho estado a ouvir com grande interesse e, aliás, com basta concordância as outras intervenções, nomeadamente quando o professor João Ferrão fala nas crenças mobilizadoras e nas causas comuns, quando o professor João Ambrósio pergunta que humanidade queremos ter, pergunta e diz que devemos embrenhar-nos profundamente na humanidade, mas eu gostava de, se me permite, trazer esta discussão para uma dimensão um pouco mais terrena, digamos assim, um pouco mais concreta, e um pouco mais para o domínio dos valores e talvez um pouco menos dos princípios, indo também ao encontro daquilo que o professor João Ferrão diz quando diz que a Igreja se desligou de alguns dos seus papéis históricos. E gostava de dar o exemplo dos Açores. Não se pode falar nos Açores sem se falar da pobreza. E eu sei que creio que isto nos deve preocupar muito, muito claramente, e eu sei que tenho falado muitas vezes deste assunto, mas também não posso perder a oportunidade de apelar ou de desafiar de algum modo os católicos dos Açores, que são grande parte dos nossos espectadores, no que diz respeito a estes assuntos. Os Açores lideram regularmente ou em permanência todos ou virtualmente todos os índices de subdesenvolvimento humano a nível nacional. Deixe-me dar um exemplo. Muitos exemplos. No domínio das violências contra as pessoas, lideramos no incesto, no abuso sexual, na violência doméstica, na gravidez, na adolescência. Na educação, lideramos no analfabetismo, no insucesso escolar, no abandono escolar. Temos o triplo da média nacional de insucesso escolar, de abandono escolar, e temos a maior taxa da Europa de abandono escolar. Somos os piores numa série de dependências, no alcoolismo, nas drogas sintéticas que estão a matar uma série de jovens açorianos. Depois, estamos na cauda do país numa série de doenças e de tragédias. Na obesidade infantil, na diabetes, no suicídio jovem, na mortalidade infantil e na esperança média de vida. Os Açores vivem menos 4 anos do que o continente e menos 3 anos do que os açorianos, menos 4 anos do que os continentais e menos 3 anos do que a média nacional. E depois lideramos em todos os piores indicadores socioeconómicos. Lideramos no desemprego, na pobreza persistente, temos o dobro da taxa do continente, no risco de pobreza, na taxa de pobreza, mais uma vez o dobro da taxa nacional, na desigualdade na distribuição de rendimentos, na exclusão social, na dependência do RSI, na subsídio à dependência em geral, no assistencialismo, portanto, e na participação cívica das mulheres, etc, etc, etc. Tudo isto
vigora nos Açores como em mais nenhum lugar em Portugal. E isto devia estar todos os dias, desde logo no discurso dos políticos, não está, mas pelo menos devia estar todos os dias no discurso e no coração dos católicos. Eu sinto sinceramente... Estamos aqui hoje. Este é um programa feito em parceria com a RTP Açores, que presta um enorme serviço público aos Açores e aos açorianos, mas também do Instituto Católico de Cultura. É verdade, mas eu creio que, sem dúvida, que este assunto não entra de modo nenhum, nem por sombras, aquilo que é necessário no discurso público. E acho que nós, as elites dos Açores, as elites intelectuais, económicas, etc., nós estamos a viver uma alucinação coletiva. Estamos todos do lado errado da história. E pelo menos os católicos, que são, na verdade, aqueles em que eu tenho mais esperança, por maioria de razão, não deveriam estar. Devíamos estar atentos a estes dados e devíamos começar por aqui, não pelo abstrato e começar pelo concreto. Padre José Frazão, de facto o Joel Neto tocou aqui num aspecto que nos pode trazer também para outro tipo de realidade, que é muitas vezes a tentação de confundirmos a falta de fé por alguma desconfiança relativamente à instituição Igreja Católica. Como é que o senhor relaciona as duas questões e de que forma é que podemos pensar que hoje a grande crise de fé se deve sobretudo à falta de testemunho, à falta de credibilidade, à perda de confiança da Igreja Católica como uma referência, sobretudo no continente europeu, onde efetivamente a matriz cristã e católica é predominante? Sim, acho que não sei se é a única causa, mas seguramente que a visibilidade da Igreja e, digamos assim, alguns campos sensíveis, quase escandalosos da presença da Igreja, que ferem a sua missão e, portanto, a sua credibilidade, eu creio que há que reconhecer. No caso da Igreja Católica, toda a questão da pedofilia, obviamente que é algo que fere profundamente a identidade cristã e, portanto, contradiz a sua missão e que seguramente que isso terá um impacto muito grande, não só dentro da Igreja, obviamente, mas também fora. Eu confesso que também atualmente choca-me muito a posição da Igreja Ortodoxa Russa em relação quase à justificação da guerra na Ucrânia. Portanto, estes exemplos e outros, dei apenas dois enormes, seguramente que não ajudam à missão da Igreja. Agora, parece-me que haveria que ir também mais fundo e, portanto, já falamos aqui de várias questões mais de natureza das grandes linhas culturais, ou então de quase uma estrutura de pobreza quase endémica, como agora foi retratada em relação aos Açores. Parece-me que hoje a Igreja, apesar de todo este custo do contexto, tem uma oportunidade única de voltar a um contacto mais elementar, seja com a humanidade que partilhamos, seja com o Evangelho que a Igreja professa e que quer testemunhar. E esse contacto mais vital, seja com a humanidade comum que partilhamos, seja com o Evangelho, penso que poderá ajudar-nos a dar um contributo relevantíssimo no momento atual. E parece-me que, eu também diria dois ou três traços deste contributo. A Igreja pode ajudar muito, quase a uma certa literacia afetiva e espiritual que é constitutiva da própria fé. Este é um dos aspectos que, acompanhando pessoas, dando exercícios espirituais, que me toca bastante, num tempo tão acelerado, que permite todas e quaisquer experiências, como há uma superficialização da própria experiência humana. É como se estratos mais fundos houvesse uma ignorância, quase essa tal iliteracia afetiva e espiritual. E, portanto, a experiência da fé, toda a tradição da Igreja e os seus múltiplos recursos podem dar um contributo inestimável para quase para uma maturação da condição humana.
Ao mesmo tempo, a partir daí, será possível, a Igreja pode dar um contributo igualmente relevante para cultivar tudo aquilo que leva à responsabilização e ao exercício da própria liberdade. Isso tem que ver também com as questões que foram agora levantadas em relação à realidade açoriana. O crescimento na fé não pode não ser uma responsabilização e um crescimento em liberdade, também em relação a estes dados de natureza social, económica e cultural. E a partir daí poder-se talvez gerar um estilo de vida que seja capaz de ser, por um lado, humanamente qualificado e estar à altura dos desafios do tempo presente, como agora falamos, dos desafios que se colocam à humanidade, dos desafios ecológicos, dos desafios do próprio futuro da humanidade. E, portanto, se hoje a Igreja tem aspectos que lhe cabe cuidar, aspectos muito dolorosos da sua visibilidade e do seu modo, da sua visibilidade pública, de alguma maneira, tem também a possibilidade de uma purificação e de uma liberdade maior para voltar ao coração do Evangelho e da humanidade comum e de dar um contributo, já não tendo a primeira nem a última palavra, mas tendo uma palavra qualificada e uma palavra capaz de qualificar um debate múltiplo, processos partilhados de múltiplos intervenientes e assim marcar de alguma maneira o nosso tempo. É verdade que há um processo de reconversão da própria identidade visível da Igreja, mas esse custo não tira, do meu ponto de vista, de todo a pertinência da sua missão e também a sua responsabilidade e o seu contributo. A reconversão, professor Juan Ambrósio, é algo que nós, cristãos, queremos sempre, não é? Aspirando o caminho da santidade. A minha pergunta que eu lhe faço é se este é o tempo do cristianismo, mais do que nunca. Eu volto quase ao que comecei. O tempo do cristianismo tem que ser sempre, cada tempo, sob pena dele se tornar irrelevante. Ou seja, este é verdadeiramente o tempo do cristianismo. Não pode deixar de ser... De que modo ele pode ser uma proposta significativa, capaz de qualificar a condição humana, ou seja, de ser um contributo para construirmos algo de diferente. Tem que ser. E por onde é que passa este processo de reconversão no concreto? Nós habitualmente, já aqui aflorámos assim muito en passant alguns dos temas fraturantes, a questão que não são bem fraturantes, mas que são temas que, enfim, nos pesam na consciência, a nós católicos, a nós cristãos, a questão da pedofilia, a questão da pobreza. Não fomos capazes de fazer aquilo que era necessário fazer, todos em comunidade. O que é que a Igreja precisa de fazer para, de facto, reconquistar, não no sentido de ser a única, mas de reconquistar credibilidade e posição para ser essa proposta simples, mas que nos leva a uma nova esperança? Eu diria, e esse é o próprio desafio da fé, também para a comunidade crente, eu diria que era ela pensar-se a si mesma a partir da sua missão. Eu encontro esta mudança de paradigma, enfim, na proposta que nos é feita naquele texto que eu acho que tem constantemente de ser revisitado, que é Evangelii Gaudi, aquele texto onde, de certo modo, se indicia o que são as grandes linhas de orientação do pontificado do Papa Francisco. E há aqui uma mudança paradigmática, nós estamos muito habituados a pensar às vezes o agir da Igreja, e é natural que assim seja, a partir daquilo que ela julga ser e daquilo que ela entende ser. Nós estamos agora até num processo de sinodalidade e isto poderia ser também uma dimensão profética para o momento histórico que estamos a viver, ou seja, como todos a escutar-nos uns aos outros, a escutar as diversas sensibilidades com que se está a construir as nossas sociedades, podemos depois entrar num processo de discernimento para construir esse mundo diferente. Mas, enfim, estamos habituados a pensar, a partir daquilo que nós julgamos ser, pensar a nossa missão. Acho que a mudança que aqui é feita é uma mudança paradigmática, a proposta que é feita é de uma mudança paradigmática de que a Igreja se pense a partir da missão. Não pensar a missão a partir
do que ela é ou julga ser, mas que ela se pense, se estruture, se converta a partir daquilo que ela entende ser a missão. E a sua missão é de, digamos assim, podemos dizê-lo deste modo, cuidar da casa comum, que é uma expressão que aqui tem sido afirmada. E aí a questão da pobreza é uma questão essencial. Eu recorria, para dar uma resposta mais concreta, recorria àqueles 4 sonhos. A categoria do sonho e a categoria do cuidado são muito importantes para entender este pontificado, e recorria àqueles 4 sonhos que estão presentes, enfim, em toda a dinâmica sinodal que aconteceu no contexto da Amazónia, e dizer que ela tem que passar por uma reconversão pastoral, ou seja, uma nova maneira de entender o seu agir, uma reconversão cultural, ou seja, uma nova maneira de dizer, uma outra linguagem capaz de inculturar o Evangelho na cultura e trazer a cultura para dentro do Evangelho, uma nova preocupação, uma conversão ecológica, a questão ecológica do cuidado da casa comum, não só ambiental e climática, mas também essa é fundamental, e uma conversão sinodal, ou seja, esta capacidade de todos em conjunto, escutando-nos e discernindo em conjunto, ensaiarmos caminhos novos. Eu penso que ela tem mesmo que passar por essa conversão, e isso é também uma exigência da própria fé. Aliás, em relação a esta questão da pobreza, isso é absolutamente central. O compromisso com a justiça, o compromisso em combater tudo aquilo que atinge a dignidade humana, tudo aquilo que são os desafios do transhumanismo e do pós-humanismo, para fazer referência ao que aqui já foi dito, é uma exigência da própria fé. E acho que isso era muito importante que ficasse vincado e dito. A própria fé exige este compromisso com a dignidade humana. Vou ao professor João Ferrão e peço agora a todos que sejam mais concisos, porque esta será certamente a última ronda de perguntas que eu farei neste debate, porque estamos mesmo quase a chegar ao final. Perguntava-lhe que igreja, senhor professor, é que esta sociedade, com todos os problemas que o senhor já teve também a ocasião de enunciar e que agora o professor Juan Ambrósio também enumerou, que igreja é que esta sociedade precisa? Porque a questão da fé, se começa por ser individual, depois também tem uma expressão comunitária, pelo menos naquilo que nós conhecemos. A religião também é isto, é o religar, é estarmos todos em relação. Pergunto-lhe que igreja é que a sociedade de hoje precisa e pode encontrar? Eu se calhar dava, para ser sintético, dava duas sugestões de quem vê estas coisas de fora, mas quem se preocupa por isto. A primeira questão de que a componente ecológica, as alterações climáticas são um bom exemplo, é esta necessidade da Igreja coalescer agendas, mas entrando nessa coalescência a partir do seu ponto de vista. Isso dá mais força a essas agendas, dá uma visão diferente a essas agendas, mas não há uma agenda da Igreja marginal, externa, àquilo que são as agendas onde muitos de nós estamos envolvidos, do ponto de vista do debate. Portanto, a coalescência de agendas é muito importante, a coalescência não é um ato meramente mecânico, e, portanto, ela transporta consigo uma certa forma de ver e de participar nessa agenda. O segundo comentário é sobre um aspecto que eu penso que é muito discutido, que é o de uma igreja mais cidadã. E quando se falou há pouco dos problemas da pobreza, das desigualdades, etc., eu penso que talvez a Igreja tenha, por vários motivos, descolado demasiado do cotidiano das pessoas e da linguagem dos problemas do cotidiano das pessoas. Há uma frase que se utiliza muito também nas políticas públicas, que é: não basta trabalhar para, é preciso trabalhar com. A questão da participação é muito importante para rejuvenescer a religião, qualquer religião, do ponto de vista dos seus princípios, das suas prioridades, e também é fundamental para aumentar a sua aceitação social. Portanto, estes são dois exemplos muito diferentes, poderia dar outros, que penso que, por vias diferentes, contribuem para aquilo que me parece ser o essencial. Neste debate, para mim, é o essencial. Eu estou a partir do princípio, mal ou bem, mas estou a partir do princípio que a Igreja Católica, por várias razões, se marginalizou demasiado e que tem que reconquistar centralidade nos grandes debates e no cotidiano das pessoas e das famílias, e nesse movimento
não está só. Pode contar com o contributo de muitos outros, que não olham para esta questão a partir da Igreja, mas que olham, como eu disse no início, com a crença de que há causas comuns pelas quais é necessário combater e todos nós seremos poucos. Portanto, estas são duas referências, poderia juntar outras, que contribuem para aquilo que me parece fundamental, que é conferir, ou do ponto de vista da religião católica, reconquistar uma nova centralidade naquilo que são os debates das sociedades contemporâneas e o cotidiano daqueles, sobretudo dos esquecidos, nestas sociedades contemporâneas. João Neto, também pedindo-lhe uma resposta rápida e concreta, está disponível para fazer este debate com os crentes, naturalmente? Estou evidentemente. Eu gostei muito desta conversa. Devo dizer que já falámos de pobreza, já falámos de alterações climáticas, já falámos da guerra. Eu acho que nos falta falar apenas não, mas enfim, falta-nos falar entre os principais temas da extrema-direita. Nós acreditávamos, aliás, seguindo um pouco as teses de Fukuyama, que o triunfo do capitalismo sobre o comunismo e a queda do Muro de Berlim tinham significado o fim da história, que a partir daí não voltaria a haver guerra e que, portanto, o capitalismo seria o novo Deus. A Ucrânia prova que isso não é verdade, afinal a história não acabou. E eu creio que Deus também não está morto, como proclamou Nietzsche e proclamaram outros depois e antes dele, aliás, e que tem um papel essencial, pode ter um papel essencial também na contenção da progressão da extrema-direita, que pode representar uma ameaça, porventura, ainda maior, porque é mais xenófoba, é mais racista do que o comunismo ao longo do século XX. E eu gostava de ver a Igreja Católica Portuguesa, por exemplo, dissociar-se dos elementos da extrema-direita que reclamam proximidade à Igreja, que se reclamam, de alguma maneira, ungidos para iluminar o povo português. Ainda esta semana ouvi o líder da extrema-direita nos Açores reclamar a reintrodução dos símbolos católicos nas salas de aula, e eu acho que era uma boa oportunidade da Igreja Católica começar a conter este fenómeno, desde já dizendo que não quer ser reclamada enquanto um elemento associativo deste movimento. E não só a Igreja Católica, também as igrejas evangélicas e as igrejas protestantes, de onde vem parte do financiamento desse movimento. Padre José Frazão também pedia-lhe o mesmo exercício. Não é o fim da Igreja e não é o fim de homens com fé, apesar da situação que vivemos. Não será, seguramente. Agora o tempo presente pede talvez outras formas de realizar, de dizer, de cultivar, de expressar cultualmente esta mesma fé. E creio que hoje, entre os tantos desafios à Igreja, é como é que ela continua a ser produtora de cultura, até para contrariar uma certa, depois de uma hegemonia, quase uma tentação a guetizar-se, isto é, ficar num gueto, contradizendo a sua própria qualidade de catolicidade, portanto, de universalidade. Portanto, precisamente, creio que hoje a Igreja, e por isso aos homens e às mulheres de fé, este aspecto parece-me relevante, como é que hoje a Igreja continua a ser produtora de cultura, sempre o foi, de arte, de pensamento, de formas de vida, de arquitetura, de pintura, de atenção aos excluídos. Como é que hoje a Igreja continua a ser fonte de cultura, obviamente já não através de um poder hegemónico, graças a Deus perdeu, ainda está a fazer um certo luto e a aprender a viver sem esse poder hegemónico, sem poder apelar a um sentido unívoco. Vivemos num contexto muito plural, secularizado, de múltiplas particularidades, mas ainda assim sendo capaz de ser parceiro com tantas outras produções culturais, com tantos outros intervenientes, e por isso sendo capaz de fazer-se também pontífice, uma expressão que nós usamos para o Papa, de ser o pontífice máximo. Talvez a Igreja não lhe caiba ser pontífice máximo, mas ser pontífice mínimo,
ou se quiser, ser capaz de construir uma pluralidade de pontes entre, se calhar, margens que à partida não se tocariam, mas que cumprirá, fazendo isso, cumprirá seguramente a sua missão. E a missão decorre, de facto, do Evangelho. Não é, isto que me parece que estou a tentar sublinhar, não é nada estranho à própria dinâmica do Evangelho. Agora, é verdade que num contexto cultural tão diferente, o Papa Francisco tem usado isto, tem falado disto muitas vezes, que não vivemos apenas um tempo de mudança como todos, mas uma mudança de tempo. Esta mudança de tempo pede à Igreja, de facto, uma liberdade, uma criatividade e uma ousadia, de facto, novos. Creio que este é um risco, é que a Igreja pode estar a repetir práticas, fórmulas, respostas que já não correspondem às questões e às necessidades do tempo presente. Uma nova linguagem. Uma nova linguagem, claramente, e aqui também a profecia da esperança, ou seja, uma esperança que dizer é possível ensaiar outros caminhos, não simplesmente a nível do discurso, mas arregaçando as mangas e comprometendo-nos com a construção de uma nova humanidade, de uma casa comum que possa ser habitada por todos. É um grande desafio que todos temos. No próximo programa vamos discutir a relação entre os jovens e a fé. Até à próxima semana.